Boa noite. Oradora do Grande Expediente fala sobre agricultura familiar. 70% dos alimentos produzidos que vão à mesa do consumidor são produzidos pela agricultura familiar, 54% pelas mãos das mulheres, dos jovens que estão no meio rural. Aprovado o Programa Municipal de Incentivo à Formação em Nível Superior. Esse projeto ele tem por objetivo principal a possibilidade da criação de um microcrédito estudantil através de parcerias entre executivo e com as instituições privadas ou instituições públicas de ensino. Paulo Lamaison dos Santos vai receber o título de vereador emérito. Eu acho que é uma maneira que nós, a Casa, a Câmara de Vereadores, pode prestar uma homenagem a quem passou e deixou um rastro bonito dentro da Câmara de Vereadores. Estas e outras informações a partir de agora. A oradora do Grande Expediente desta semana falou sobre agricultura familiar. Eva Valéria Lorenzato apresentou dados e dificuldades no cenário local e nacional. Eva Valéria Lorenzato é agricultora desde o início da década de 90 e conhece a importância que o setor tem para o desenvolvimento do país. Os grandes problemas mencionados pela oradora são o êxodo rural e a precariedade das estradas do interior. Eu moro no interior de Passo Fundo desde 1991, quando eu casei com meu companheiro Rui. A gente foi feirante durante muitos anos na Feira da Gare. Eu fui a primeira presidente eleita da Associação dos Agricultores da Gare. E o meu dia a dia lá no interior, eu venho diariamente lá de Santa Gema, né, para a Câmara de Vereadores, para o trabalho aqui na cidade, no centro. E aí é diário o que a gente sente assim, do absurdo que está hoje a realidade do meio rural. Além da nossa agricultura estar envelhecida, os jovens estão vindo embora, vêm disputar empregos aqui, já dos jovens que já moram nos bairros, né, nas periferias, estão deixando o meio rural. Nós estamos com uma realidade muito triste na trafegabilidade no meio rural. As estradas do interior estão em situação precárias. Os agricultores diariamente me relatam aos colegas vereadores e vereadoras também, caminhões, automóveis atolando em dias de chuva, mães me ligando, vereadora, por favor, o transporte escolar não vai passar aqui hoje devido às estradas. Então a situação do meio rural é muito triste. O pequeno agricultor que vive na agricultura familiar, ele produz e o excedente do que a família consome, ele comercializa. Então a renda já é baixa. E ele ter que praticamente mais de 80% da sua renda estar repondo pneus, né? Freios, arrumando o veículo, o carro, a sua caminhonetinha ali, que já muitas vezes ele não troca há anos, né? Que não é a mesma coisa que muitos do agronegócio que conseguem anualmente trocar a sua caminhonete, o agricultor familiar não. Então nós não podemos aceitar que 70%, 80% da renda da agricultura familiar seja revertida para conserto de veículos, porque o agricultor precisa do seu veículo para se locomover, né, lá do meio rural, e especialmente para escoar a produção. Além disso, a vereadora destacou questões voltadas aos idosos, à saúde e à educação no meio rural. Porque as escolas do meio rural, elas têm uma outra cultura, né? Valorizam mais a agricultura dos alunos ali que vivem do meio rural, e na questão da educação nós não podemos analisar apenas números. Nós temos que analisar a qualidade de quem vive lá, a garantia desses alunos para que possam ser valorizados, se sentirem, né, valorizados na área da educação também, a questão dos idosos, né, o envelhecimento
desenvolvimento do meio rural, nós precisamos levar políticas públicas para as pessoas idosas que vivem no meio rural, desde saúde, lazer. Nós estamos aí há muitos meses já lutando pela construção de academias ao ar livre, que vão beneficiar todos os distritos do meio rural, e especialmente as mulheres, né, que não têm como se locomover para os centros aqui da cidade, não tem, de repente o DAT não funciona bem lá, não tem professor de educação física e tantas outras dificuldades que o meio rural vive na questão da saúde também, muito tempo aguardando para fazer um simples exame, poucos médicos atendendo lá no meio rural. Então as demandas e as dificuldades são muitas. A oradora do Grande Expediente afirma que, com o aumento do número de pessoas passando fome no país, é necessária mais atenção ao setor responsável pela produção de alimentos saudáveis. E como eu tenho ressaltado sempre aqui na Câmara de Vereadores, nos espaços que eu atuo, 70% dos alimentos produzidos que vão à mesa do consumidor são produzidos pela agricultura familiar, 54% pelas mãos das mulheres, dos jovens que estão no meio rural. Então, é um momento muito importante para mim, o Grande Expediente, né? Agora é o último desse ano, e trabalhar, discutir, trazer esse tema para o meu Grande Expediente é de suma importância, porque a gente traz, buscando sempre a sensibilidade dos legisladores, do Poder Executivo, porque é como eu disse no meu Grande Expediente, o Poder Executivo municipal, estadual, federal, os legisladores, as legisladoras precisam sim estar unidos e garantindo políticas públicas voltadas para o meio rural e especialmente para a agricultura familiar, que é tão importante aqui no nosso município também. São mais de 10 mil hectares, segundo os dados da Emater, que estão na produção dos alimentos. Então você veja como é importante nós estarmos discutindo aqui, trabalhando a valorização da agricultura familiar, que além de tudo, né, o ano passado eu apresentei o projeto de lei que foi aprovado por unanimidade aqui na Casa das Vereadoras e dos vereadores presentes, que foi a primeira semana da agricultura familiar. Tivemos atividades ali que iniciaram no dia 25 de julho, Dia Internacional da Agricultura Familiar, atividades importantes que reuniram várias lideranças que trabalham com o meio rural, as agricultoras, os agricultores, e a gente discutiu muito a diferença da agricultura familiar e das grandes propriedades que produzem commodities, né, que estão na monocultura, que também tem a sua importância, mas nós sempre queremos ressaltar mais valorização à agricultura familiar, e especialmente aqui da nossa querida Passo Fundo. E a parlamentar finalizou fazendo um pedido. Eu quero conclamar as lideranças do nosso município, você cidadã e cidadão, que diariamente come o seu feijãozinho, a sua cenoura, a sua alface, o arroz, a mandioca, a batata doce. Nos ajude a sensibilizar o Poder Executivo Municipal para que valorize o meio rural e que leve mais qualidade de vida para os agricultores, porque com isso nós vamos diminuir o êxodo rural e vamos estar incentivando a sucessão rural, que é tão importante para o futuro do planeta, já que a agricultura familiar também é responsável pela conservação do meio ambiente, pela conservação do solo, da água, que é um bem tão precioso, porque nós estamos de passagem, mas nós temos que garantir esse bem maior que é o nosso meio ambiente para as próximas gerações. E no próximo bloco nós retornamos com outras informações do Parlamento Municipal. Você vai conferir 3 proposições aprovadas na primeira plenária da semana.
Você sabe como funciona a iniciativa popular? Os projetos de lei, que são proposições destinadas a regular matérias de competência do município, podem ser de iniciativa do prefeito, dos vereadores, das comissões, da mesa diretora e também podem ser de iniciativa popular. Para apresentar uma emenda à lei orgânica, um projeto de lei, uma emenda ao projeto de lei do Plano Plurianual das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual. A proposta de iniciativa popular deve acontecer pela manifestação de pelo menos 5% do eleitorado municipal. O requerimento deve ser apresentado contendo informações referentes à documentação dos eleitores, como nome completo do eleitor, da sua mãe, ambos escritos por extenso e de forma legível, o CPF, RG, título eleitoral e a assinatura. Recebido o requerimento de iniciativa popular no protocolo da Câmara, a mesa diretora em até 60 dias úteis fará a verificação e, atendendo a todos os requisitos previstos na legislação, a proposta terá tramitação idêntica às demais proposições. Um exemplo de proposta de iniciativa popular apresentada e aprovada no Legislativo Municipal foi o projeto de lei de número 67 de 2008, que tratou da dispensa do pagamento de tarifa no transporte coletivo urbano de Passo Fundo às pessoas portadoras de deficiência física, mental, auditiva, visual e os autistas. O referido projeto originou a Lei Municipal de número 4.536 de 2008. O Jornal da Câmara está de volta para apresentar as proposições votadas na primeira plenária da semana. Uma das aprovadas era de autoria do vereador Michel Oliveira e institui o programa municipal Bora Estudar. O projeto tem a finalidade de fomentar a formação em nível superior em Passo Fundo através do incentivo e oferecimento de condições de acesso à graduação, promovendo a oferta de bolsas de ensino ou crédito estudantil, com atenção para a manutenção, ampliação e melhoria dos cursos de graduação oferecidos de forma presencial. Essa é uma matéria que eu vinha estudando desde o ano passado. E nós tivemos há poucos dias um projeto de lei do Executivo que chama-se Bora Ler. E eu, como coincidência, já estava terminando também o estudo dessa proposta. Tivemos a permissão de colocar o mesmo nome simultâneo, porque ambos têm a mesma finalidade. Esse projeto ele tem por objetivo principal a possibilidade da criação de um microcrédito estudantil através de parcerias entre executivo e com as instituições privadas ou instituições públicas de ensino, aonde nós possamos criar esses microcréditos para o estudante a nível municipal. Eu peguei alguns exemplos de outras cidades e em outros estados que trabalham com microcrédito municipal, cidades até menores que Passo Fundo, e a gente vê como um item a mais para o estudante que já tem bolsa, digamos, a nível federal ou estadual e pode ter a oportunidade de ter uma bolsa em nível municipal. Com isso, ele pode ali ter 100%, até 100% do seu curso superior sendo financiado através dessas oportunidades, né? Esse microcrédito, ele tem por objetivo também uma meta inicial de 100 estudantes, isso eu coloquei na justificativa do projeto, e ele tem critérios principalmente para aquelas pessoas que possuem o CAD único, cadastramento único. Não limitamos de imediato uma renda em específico, mas o CAD único é para todos, que são geralmente pessoas que já vêm recebendo auxílio dos programas de governo a nível municipal, estadual e federal. E essas pessoas vão poder ter aí a alternativa de ter mais uma bolsa de estudos aí a nível municipal, com idade variada. Aquela pessoa que de repente quer retornar ao estudo acima de 35 anos, que quer retornar ao estudo ou se aperfeiçoar, se profissionalizar, também tem esse direito e tem essa oportunidade. Ele é um vereador que trabalha bastante com as juventudes, e as juventudes são, de fato, a parcela da população hoje mais excluída da sociedade.
Parece contraditório, mas não é. Num momento de precarização do trabalho, de uma grande parcela da população ir para a economia informal. E o jovem ele não está preparado para ir para a economia informal. Ele está se preparando intelectualmente, está se preparando profissionalmente para ingressar no mercado de trabalho. Então ele precisa de fato as condições para se desenvolver. Então por isso o programa que o Michel apresenta para o Executivo agora, depois da aprovação pela Câmara, analisar e se for considerado possível que sancione, e aí ele prevê uma série de questões de incentivo para criar as condições para que os jovens possam acessar o ensino superior, porque o ensino superior é que vai qualificar o profissional e, além de qualificar o profissional, ele qualifica também a renda, a remuneração. Então é um programa que tem uma série de objetivos e de ações e, quiçá, se o governo municipal assim interessar, possa amanhã ou depois também criar bolsa com recurso municipal. A exemplo do que hoje existe já o cheque livre para os professores, talvez se possa avançar para isso, para criar também bolsa para, de fato, custear o ensino desses jovens que acessam o ensino superior. O projeto mencionado na reportagem anterior pelo vereador Michel Oliveira também foi aprovado. O programa de incentivo à leitura, denominado Bora Ler, é direcionado aos estudantes da rede municipal de ensino para incentivar o hábito da leitura. Sem dúvida, esse tipo de projeto mostra a intenção que o Executivo tem em trazer cultura para a população. Nós sabemos hoje que cada vez mais a gente se afasta dos livros, até porque hoje, através da internet, é muito fácil acessar informações. Mas o livro, sem dúvida nenhuma, ele tem que permanecer. Está na nossa mão, a gente abre, lê. E esse projeto pretende justamente estimular que essa leitura continue. A gente diz que ler um livro é viver uma vida. Então é importante que o Executivo forneça esse material para que os nossos alunos, as nossas pessoas gostem do livro. E é essa a grande finalidade desse projeto. E tanto é que os vereadores apoiaram na integralidade esse tipo de projeto. E nós continuamos conversando com o vereador Alberi Grando. Ele também falou sobre o projeto que concede o título de vereador emérito a Paulo Lamaison dos Santos, um dos parlamentares que fez parte da 10ª legislatura entre 1989 e 1992. O vereador emérito é aquela pessoa que não foi apenas um vereador que passou nessa casa. É aquela pessoa que passou aqui, aquele vereador, mas contribuiu com a nossa comunidade. E se buscarmos, a gente vê muitos vereadores, e não estou falando mal de ninguém, que de fato só passaram pela casa. O Paulo foi um pouco diferente. O Paulo, desde antes de ser vereador, ele prestou serviço à nossa comunidade, como delegado da saúde, como secretário municipal da saúde, como vereador que ele foi, e depois disso ainda ele voltou como secretário de turismo aqui em Passo Fundo. Prestou serviço na unidade básica de saúde, no antigo INAMPS, e até pouco tempo ele atendia ainda ali no cais da Vila Luísa. Está com 83 anos de idade. Eu acho que é uma maneira que nós, a casa, a Câmara de Vereadores, pode prestar uma homenagem a quem passou e deixou um rastro bonito dentro da Câmara de Vereadores. Então, por isso, se alguém é merecedor do título de vereador emérito, o Paulo é um deles. Tem outros que merecem também, mas com certeza, eu tentei colocar na tribuna, os motivos que nos levaram a propor à mesa diretora essa resolução que concede esse título merecido ao Paulo Lamaison dos Santos. E em nossa próxima edição você vai conferir os outros projetos aprovados em sessão plenária. Uma ótima noite e até lá!